Bem, é o seguinte, diante de tantas barbaridades que aconteceram aqui no Brasil, provavelmente você deve ter, né, pelo menos barbaridades no governo Bolsonaro, você deve ter se perguntado assim, nossa, mas como é que esse cara não é caçado, né? Tem a situação aí do cartão, ele não é denunciado, teve outras situações aí, da qual, né, sobre que o Bolsonaro fez uma alusão lá à vacina, né? E diante de todas essas barbaridades, o Bolsonaro ele não era denunciado. Então, o que acontece, né? O Bolsonaro tinha reuniões secretas com a Lindora, né? Vice de Aras na PGR, Procuradoria-Geral da República, revela celular de Mauro Cid. Então, Mauro Cid tá entregando aí, de certo modo, Mauro Cid, o celular dele tá entregando Bolsonaro a Lindora Araújo, e aí você começa a entender porque, diante de todas aquelas barbaridades que o Bolsonaro fazia durante toda a sua trajetória política aqui, se é que assim a gente podemos dizer, chamá-lo de presidente, né? Mas estava lá como presidente, você começa a compreender o porquê é que a PGR, de certo modo, não caía para cima do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro tinha uma conversas secretas com a Lindora Araújo, a gente vai falar aqui, vamos falar também sobre essa situação, né? E tem uma outra história aqui, que é a seguinte, sobre a Lindora Araújo, tá? Que eu vou mencionar para você. Em fevereiro, a Lindora também pediu o arquivamento do inquérito aberto pela Polícia Federal que investigava as declarações feitas por Bolsonaro associando a, né? Então, o que acontece? Aqui, como é que eu posso mencionar para você? Tá a chave, o Mauro Cid, de certo modo, colocando aí lenha na fogueira, ou pelo menos o celular dele, né? Colocando o Bolsonaro aí numa situação extremamente crítica. Eu vou falar pra você todos os detalhes, mas antes disso eu vou pedir pra você deixar um like aí, porque assim eu vou trazer outras notícias, né, em referência à política sobre esse assunto e outros temas importantes, e de certo modo você me motiva a trazer mais notícias como essa. Uma outra situação que complica, né, não só o Bolsonaro, porque parece que o ano de 2023 está vindo por encomenda, tá? Por uma questão de sorte ou Deus ter abençoado a gente, porque o Bolsonaro talvez seria presidente e nós não saberíamos, né, como é que estaria a situação do Brasil. E provavelmente a situação estaria muito complicada hoje no Brasil. E você sabia que o Bolsonaro fez uma promessa a Lindora Araújo? Sério? Você sabia? Eu vou comentar tudo isso aqui, como eu já mencionei pra você, com mais detalhes, tá? E antes disso, eu vou pegar e vou falar pra você um pouco da outra matéria que nós vamos mencionar, tá? Para o ministro do STF, o ambiente é ruim para Moro e a chance de escapar de uma cassação é pequena. Todos nós sabemos que o Moro, né? Ele achava que ele era o homem mais top do Brasil e que, de certo modo, ele iria se beneficiar na política, foi chegando lá supostamente qualquer custo, e agora a casa caiu, tá? A coisa tá ficando feia para o Moro, para o Bolsonaro e para o Deltan Dallagnol, e agora para a PGR. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Eu vou pedir para você já se inscrever se você é novo, tá? Então, se você tá feliz com o Dallagnol aí praticamente caçado, né? Já praticamente caçado, e o Moro também já a caminho, vão perder o foro, e o Bolsonaro é agora a Lindora Araújo numa situação. Lindora Araújo deve estar em pânico na casa dela com essas mensagens do celular lá do Mauro Cid. Mas vamos lá. É o seguinte, a gente vai falar sobre o Moro e vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que eu sei que, né, muita gente aqui quer saber logo direto. Segundo a matéria do Brasil 247, Bolsonaro tinha reuniões secretas com a Lindora, a vice de Aras aí na PGR, Procuradoria-Geral da República, e o Bolsonaro falou assim, olha, eu tenho um cargo pra você, tá ok? Então, Lindora, pois é, vamos nos encontrar fora da agenda, e aí sim, e aí começou a situação. Você provavelmente naqueles momentos mais difíceis do Brasil questionava, cara, mas com tantos indícios, com tantas barbaridades, por que é que o Bolsonaro não abre o inquérito contra ele? Por que é que a PGR não encaminha, né, essa situação lá ao STF, enfim, né, o pedido de impeachment? Porque, pois é, tá aí uma das explicações, a gente não sabe se já ia falar o Janot, mas se o Aras está envolvido nisso, mas tá aqui, ó, revelação reforça a análise de que a PGR foi aparelhada por Jair Messias Bolsonaro durante seu mandato. E aqui, gente, tá uma explicação plausível, tá? Diante dessa situação aí, dificilmente qualquer presidente cai. Se a PGR tiver alinhada supostamente nesse
sentido, igual você viu aí em relação a Lindor Araújo, ou pelo menos você vai saber, dificilmente cai, tá? Porque toda queixa que chega lá, né, falando sobre o presidente, questionando o Bolsonaro, o presidente no caso, né, não segue adiante, né? Sempre são engavetadas e tá aqui, você vai saber um pouco mais. É realmente um fato muito curioso e preocupante, né? Até que ponto as pessoas no Brasil, supostamente por uma promessa de um cargo melhor ou uma situação desse tipo, né, compromete a vida de todos os outros brasileiros. É uma situação extremamente complicada, tá? Matéria do Brasil 247, registro, e leiam lá a matéria na íntegra. Registros encontrados no celular do Mauro Cid, tá? Do tenente coronel, provavelmente vai ser ex-tenente coronel, ex-ajudante de ordens aí do Bolsonaro, aponta reuniões secretas mantidas pelo Bolsonaro com a vice-procuradora-geral da República, que é a Lindor Araújo, né? Foi realizada aí no dia 26 de março de 2021. Então, desde 2021, em meio a picos, né, crescentes aí de pessoas partindo dessa para melhor, né, o Bolsonaro, de certo modo, começou a encontrar, pelo menos aqui é o que se tem registro, com a Lindor Araújo. Talvez isso tenha acontecido há muito tempo atrás, talvez antes disso, mas as provas são a partir daqui. E aí você vai falar assim, pô, então agora tudo faz sentido? Ah, pois é, talvez agora tudo faz sentido. A Lindor Araújo foi apresentada por um deputado, você vê como é que é, né? Alberto Fraga. Então, gente, ó, na próxima eleição, tá vendo o nome desse cara aqui, Alberto Fraga? Não vota no cara, tá? Ele apresentou aí a Lindor Araújo ao Bolsonaro, e aí começou a ter uma situação. O Bolsonaro chegou até prometer, né, num desses encontros aí, numa dessas conversas com a Lindor Araújo, o Bolsonaro chegou até a prometer e nomear a Lindor Araújo aí, a PGR, né, a ser Procuradora-Geral da República, mesmo ela sendo a pessoa designada na época pelo Procurador-Geral Aras, tá? A analisar os pedidos de investigação criminal contra então Bolsonaro, no caso presidente, né? Então tá aí, você vai conseguir compreender o porquê é que todas as ações ou todas as acusações contra o Bolsonaro, de certo modo, não ia pra frente, porque, né, o cara faz uma promessa dessa, rompendo, ou de certo modo, constrangendo aí, ou ferindo melhor dizendo, ferindo todos os princípios constitucionais, principalmente da impessoalidade, da moralidade, tá? Porque o presidente da República, ele não tem que agir ali, até mesmo a Lindor Araújo, os funcionários públicos de modo geral, não tem que agir de segundo a sua vontade, tá? Tem que agir de acordo com o interesse público, supremacia do interesse público. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer que você é mais importante, o Brasil é mais importante do que os interesses do Bolsonaro e da Lindor Araújo. Essa é que é a realidade. E nesse modo aqui, fazendo uma promessa desse tipo, como é que fica? Então, aí nesse caso, a Lindor Araújo, né, pelo menos na minha visão, acaba se complicando, porque a partir do momento que a pessoa que vai ser investigada oferece uma vantagem para quem está investigando, na minha visão, já de certo modo, já aí um ato ilícito, para não dizer crime, tá? Nesse caso já é um ato ilícito para não dizer crime. Por quê? Ele está de certo modo oferecendo uma vantagem para a pessoa, tá? Tem até lá no Código Penal que fala um artigo sobre isso, quando você oferece uma vantagem pelo fato de ser funcionário público a uma outra pessoa, que no caso seria a Lindor Araújo, tá? Então ela também, de certo modo, já deveria ter denunciado isso daí. Primeiro, né, ela não deveria estar se encontrando lá com o Bolsonaro fora da agenda, talvez isso seja também uma outra situação constrangedora, tá? Ferindo aí o princípio constitucional, talvez aí, de não dar mais detalhes para a população que tem interesse. Então, aqui tem uma situação da Lindor Araújo que acaba se comprometendo muito nisso daí. A casa vai cair não só para o Bolsonaro, mas também para ela. E como eu disse para você uma certa vez aqui, ó, o Bolsonaro não conseguiria agir sozinho, tá? Essa que é a realidade, já falei isso aqui. E agora tá aí a situação, de certo modo, né? O Bolsonaro oferecendo vantagens pelo fato de ser presidente, a procuradora, a vice-procuradora queria investigar. E aí, você acha que qualquer
ação contra o Bolsonaro que precisava passar aí pela PGR ou, no caso aí, pela vice, né? Você acha que iria prosperar? Então por aqui você já tem mais ou menos uma noção, sabe que a casa vai cair para a Lindora e tem mais. Tem uma outra situação aqui que você vai conseguir compreender. Então o Bolsonaro fez de certo modo, oferecer essa vantagem indevida. Tô tentando lembrar aqui do crime que é o fato, corrupção passiva e ativa, tá? Lembrei, é quando você oferece uma vantagem pelo fato de ser funcionário público. Essa que é a realidade. Eu não sei se é a corrupção ativa, é o fato de você oferecer uma vantagem para uma outra pessoa pelo fato de você ser funcionário público, e aqui, nesse caso, sobre a Lindora Araújo, a casa pode cair para ela, tá? E tem a situação lá, né, não teve um áudio, mas falando aqui sobre a situação, mas no momento a vice-procuradora-geral é responsável por acompanhar a inquérito que investiga a participação de Mauro Cid na falsificação de cartão de vacina de Bolsonaro e seus familiares, né, além de aliados próximos, tá? Em seu parecer sobre a fraude, no início de maio, ela isentou o Bolsonaro. Então, tá aqui uma outra situação, eu até não mostrei aqui pra vocês, mas aí você consegue compreender o porquê que o Bolsonaro nunca era enquadrado, porque os pedidos de impeachment, de certo modo, nunca chegavam ao STF, enfim, né, justamente por conta de situações como essa. Então, a Lindora Araújo passando por uma situação extremamente constrangedora. Teve outra aqui, tá? Em fevereiro, a Lindora Araújo também pediu o arquivamento do inquérito aberto pela Polícia Federal, que investigava as declarações feitas por Bolsonaro, associando as vacinas contra, né? E aí mostra aqui e tal. O Bolsonaro ficou falando aquele monte de situação constrangedora lá, que eu não vou nem mencionar aqui, desincentivando as pessoas. E a Lindora Araújo, ao invés de ir pra cima do Bolsonaro, não, simplesmente recuou. Não, quero pedir o arquivamento do inquérito aí da Polícia Federal e tá tudo certo. Aí você consegue, de certo modo, compreender o porquê é que, né, o Brasil tá numa situação tão complicada. O Bolsonaro tem, de certo modo, uma responsabilidade, muitas vezes, em tudo isso. Agora, vale a pena a gente lembrar que não só o Bolsonaro, mas as pessoas também que apoiaram e serviram de base para que todas aquelas barbaridades fossem, né, cometidas. Em novembro do ano passado, no final do governo Bolsonaro, Lindora Araújo também defendeu que o Supremo Tribunal Federal arquivasse 3 pedidos de investigação contra o ex-mandatário. Então, por aqui você já tem mais ou menos uma noção, a casa caindo para o Bolsonaro e a Lindora Araújo talvez vá junto com o Bolsonaro e com o Moro, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Mas se você ainda não deixou um like aí, deixa um like que é extremamente importante. Agora você consegue compreender o porquê que o Bolsonaro, né, todas as ações, todos os inquéritos nunca ia para frente. É justamente por isso, pelo menos aqui é o que mostra a matéria, depois vocês deem uma conferida lá, e a casa caindo para o Bolsonaro, e ele já, como eu já mencionei para você, o Bolsonaro, de certo modo, ele não trabalhou sozinho durante todo esse tempo. E muita gente vai aparecer aí também, você vai ficar surpresa, assim como você também ficar surpreso, né? Ficar surpreso com essa situação é meio complicado, né? A gente já sabia que tinha alguma coisa estranha. E falar em coisa estranha, tem essa situação aqui, ó, que é a situação do Moro. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ambiente é ruim para Moro e a chance de escapar de uma cassação é pequena, tá? Para quem não sabe, o PL, o partido aí do Valdemar da Costa Neto e o PT, né, alega que o ex-juiz aí parcial teria cometido abuso de poder econômico na campanha de 2022. Então, tá aí o Moro pensativo, né? E qual é a consequência de tudo isso em relação ao Moro, tá? Qual é a consequência de toda essa situação aqui? A consequência é que, de certo modo, o Moro pode ir pra jaula, porque ele vai, dependendo de como for o caso, ele perdendo o foro privilegiado, ele vai pra jaula, tá? É claro, né, tem que ter todo um processo, né, devido processo legal, coisa que ele não gosta muito, mas tem que haver para não ter nenhum tipo de erro. Matéria do Brasil 247, ministro do Supremo Tribunal Federal analisa um ambiente ruim, né, que o ambiente é ruim para o Moro, hoje senador, né, a gente esperamos aí que nos próximos dias ou nos próximos meses aí, ele não seja mais. Em relação ao processo que busca a cassação do mandato, segundo a opinião dos magistrados, ouvido pela Bela Megali, do jornal O Globo, a chance de Moro manter o seu cargo
manter o seu cargo é considerada pequena, tá? Então tá aí o Tribunal Superior Eleitoral já praticamente já indo para cima de Moro. Aliados têm esperança que que o Moro tenha um destino diferente. Será que realmente ele vai ter um destino diferente do Dallagnol? Duvido muito, sabe por quê? Porque o Moro, de certo modo, causou muitos transtornos e constrangimentos, agiu de uma maneira divergente, porque, pelo menos na minha visão, conforme a lei. Porque imagina o seguinte: quando um juiz age de uma maneira ali que não tem nenhuma irregularidade, nenhuma nódoa, de certo modo, na carreira dele, dificilmente você vai culpar o juiz. A primeira coisa que você vai fazer é uma análise sobre a sua conduta, tá? Mas no caso do Moro aqui, uma das coisas que acontece é o pessoal questionar. Poxa, será que realmente foi certo isso mesmo? Pegar processo de São Paulo e levar lá para Curitiba, a maneira como ele agia contra os acusados. O Moro parecia que fazia parte do Ministério Público em toda aquela situação. E voltando aí sobre a questão, né, das contas, que foi o principal aí fator, né, que parece que ele gastou dinheiro lá do partido e toda aquela confusão. Dificilmente o Moro vai conseguir sair dessa situação e provavelmente terá o mesmo destino do Dallagnol, tá caçado e com medo, de certo modo, da Polícia Federal partir para cima, né, ou bater a porta a qualquer hora. O Dallagnol parece que foi intimado, acho que hoje ele teria que aparecer lá na Polícia Federal, e assim provavelmente vai ser o destino do Moro e do Bolsonaro. E o pior de tudo isso, a Lindora Araújo também não está distante de passar por essa situação. Pelas revelações aí do celular do Mauro Cid, cara, a coisa vai ficar muito feia, a coisa vai ficar muito complicada. Quem entrou em contato com o Mauro Cid teve alguma irregularidade nesses últimos dias aí, cara, eu vou dizer pra você, deve estar extremamente preocupado, tá? Então tá aqui uma situação extremamente complicada, extremamente constrangedora do Bolsonaro e da Lindora Araújo, do Moro e consequentemente do Deltan, tá? Então, gente, essa situação sobre de certo modo, sobre a situação política do Brasil aí nos dias de hoje, tá? No dia de hoje, eu vou encerrando por aqui. Agradeço a você por ter acompanhado o vídeo até aqui e vou pedir para você fazer um comentário aí, o que você achou de tudo isso? Ficou surpreso com a Lindora, sobre a situação do Moro, do Dallagnol, do Mauro Cid partindo para cima, né, entregando o Bolsonaro? Imagina as pessoas que entraram em contato com o Mauro Cid e com o Bolsonaro, como é que elas estão preocupadas agora. Provavelmente estão sem dormir, que é o caso de muitos, né? É isso. E a gente se fala amanhã às 19 horas, 19h30. Um abraço, valeu, obrigado, tchau.